Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que alegria, que privilégio poder compartilhar com os irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós começamos recentemente uma série nova de estudos que não está literalmente em série, em sequência, mas ainda assim é uma sequência de mensagens que abordam um mesmo tema, um tema específico, e esse tema é os nossos relacionamentos dentro da vida da igreja. Nós sabemos que essa pandemia nos trouxe grandes desafios para os nossos relacionamentos. Você que teve que ficar confinado na sua casa, para o seu trabalho, para a escola dos filhos, percebeu que relacionamentos não são assim tão fáceis quando você precisa de fato passar 24 horas colado, né, com a mesma pessoa ou com as mesmas pessoas. No entanto, nós também sabemos, como crentes, que quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar e tudo que está aqui acontecendo se passar, nós viveremos a eternidade juntos. Por isso nós precisamos estar preparados e lembrar que a vida com Deus é uma vida relacional. E ela nos chama a relacionamentos. Ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Se relacionem, façam amigos. Na verdade, é isso que a palavra de Deus nos diz: façam amigos, preguem o evangelho onde quer que vocês estejam. Façam bons relacionamentos, porque aqueles que servem ao Senhor, aqueles que conhecem ao Senhor, esses são aqueles que sabem viver os relacionamentos de maneira santa, de maneira íntegra, de maneira pura, não porque depende de nós, mas porque nós conhecemos o bom ensino para viver um bom relacionamento, e esse ensino se encontra na palavra de Deus. E não obstante, nós sabemos também que a vida com Deus, ela é uma vida relacional porque nós somos chamados para viver como igreja. E a igreja, nós bem sabemos que só é igreja quando nós estamos reunidos presencialmente, juntos. É claro que por um tempo nós precisamos ainda nos adaptar de maneira online, mas isso não pode acontecer para sempre, por isso nós somos convidados, assim que as coisas começarem a parecer melhor para você, assim que o seu medo começar a se dissipar, assim que os remédios e vacinas e protocolos se fizerem seguros, nós então precisamos voltar para a vida da igreja, precisamos voltar a nos relacionar, a nos visitar, a cuidar uns dos outros presencialmente, a participar do culto, voltarmos aos cafés, aos almoços, não porque simplesmente nós precisamos de cafés ou almoços, mas as oportunidades de nos relacionarmos são também as oportunidades de compartilharmos juntos, um do outro, a palavra de Deus, os nossos relacionamentos, o que Deus tem feito na minha e na sua vida, e é por isso que nós estamos aprendendo e meditando sobre textos que falam sobre relacionamentos. No último nós vimos um pouco sobre a criação dos relacionamentos, e hoje nós vamos ver o que acontece depois dessa criação. Por isso quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Nada melhor do que aprender sobre relacionamentos no começo de tudo. Então, Gênesis capítulo 4, nós vamos ler nessa noite apenas dos versos 1 a 8, mas você é convidado para, quando chegar em casa, na sua meditação dessa noite, ler o capítulo todo, para ver um pouquinho mais do desenrolar do que acontece aqui nesse capítulo. Mas hoje nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4, queridos irmãos, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim,
e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos orar? Ó Deus querido, diante de nós está apresentada a sua palavra. No entanto, nós carecemos do Espírito Santo do Senhor. Ilumine o nosso coração, para que não só possamos entendê-la, mas para que ela possa fazer parte do nosso coração e se transformar em atitudes reais, que louvam e engrandecem o teu nome. Fala conosco nessa noite, ó Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, através da sua palavra, ó Deus, mudar o nosso coração, mudar quem nós somos, nos transformar da raiz de quem nós somos, de dentro das nossas almas para fora. Que o Senhor seja louvado e engrandecido em transformar as nossas vidas, para que a cada dia possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor e viver de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto, para poder ser bem compreendido por nós, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque algumas coisas aconteceram antes desse capítulo 4. 3 capítulos, para ser exato, né? Nesses 3 capítulos anteriores, nós percebemos que Deus criou todas as coisas, e ao findar da sua criação, Ele então colocou o homem e a mulher no jardim, para que pudessem lavrar, para que pudessem cuidar do jardim. Deu a missão ao homem para que nomeasse os animais, como nós vimos na última mensagem, e assim surgiu então os primeiros relacionamentos. No caso, o primeiro relacionamento entre o homem e a mulher, mas também entre a mulher e Deus, e homem e Deus. E Deus para conosco, né? Depois disso, nós percebemos que algo acontece. Lá no capítulo 3, nós vimos que Eva, seduzida pela serpente, ali semelhante ou de maneira possuída, né? A gente não tem exatamente a certeza de como funcionou isso, mas a serpente ali estava agindo em nome do diabo, ou era o próprio diabo. Então seduz Eva, e Eva come de um fruto que o Senhor pediu e ordenou ao homem e à mulher que não comessem, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós bem sabemos a história. Eva come e compartilha então com o seu marido, e isso faz com que entre no mundo o pecado. Nós bem sabemos também que a ação do pecado não está simplesmente nas atitudes, nas ações que nós cometemos. Mas o pecado é muito mais do que isso. O pecado é como se fosse uma força, algo que está além das atitudes, algo que vai além de nós, algo que se entranha no mundo de tal maneira que nem podemos, de fato, compreender. Mas nós sabemos que o pecado destrói, corrói completamente todos os aspectos da criação de Deus, desde o simples fato da existência. Ele corrompe o fato da eternidade. O homem e a mulher viviam eternamente, mas agora não podem mais viver eternamente. A morte entra, tanto a morte espiritual quanto a morte física. As leis da física, da natureza, são corrompidas, e agora o sistema que Deus criou perfeito não funciona mais de maneira perfeita. Nós bem sabemos que o pecado vai ainda além disso, porque ele não afeta só as leis físicas, a nossa realidade, o nosso cosmos onde nós vivemos, mas ele vai além, porque ao falarmos de morte espiritual, nós então falamos que algumas pessoas que não encontrarem o Senhor Jesus no decorrer da sua caminhada, ou não forem encontradas pelo Senhor, bem melhor dizendo, irão testemunhar de uma eternidade longe da presença de Deus, num lugar que nós conhecemos como inferno.
Essa é a realidade dura do pecado. Isso é o que ele nos apresenta. Muitas vezes nós falamos de pecado apenas como uma ação, uma atitude, um erro comum, uma falha de caráter, uma falha de comunicação entre nós e Deus, entre a nossa santidade e a santidade de Deus, mas vai muito além disso. Porque o pecado corrói e destrói toda a essência da criação de Deus. E isso, por sua vez, perpassa para os relacionamentos. E isso, por sua vez, perpassa para a vida da igreja, a vida que nós conhecemos. Afinal de contas, você bem sabe, nós que estamos aqui vivemos a vida da igreja, e você bem sabe que não é assim uma vida muito fácil. Quantas são as histórias que nós conhecemos de pessoas que vivem na igreja, às vezes por pouco tempo, às vezes por muito tempo, mas são pessoas que eventualmente não parecem ser tão impactadas assim pelo poder do Evangelho, não mudam muito, ao longo de muitos anos continuam cometendo os mesmos pecados, ou melhor, as mesmas ações pecaminosas, continuam levando a vida da mesma forma, parecem que não crescem com as ministrações do Evangelho, com as meditações diárias, com as orações, mas parece que vive uma vida relativamente igual. Nós já testemunhamos isso. Nós também já testemunhamos isso na nossa própria vida. Isso não é algo que está relacionado ao meu irmão, mas está relacionado a mim. Quantas vezes eu e você deixamos de praticar algumas coisas para viver de acordo com a nossa própria vontade. Mas isso vai além, porque quantas vezes são as oportunidades que nós nos deparamos com pessoas que deixaram a vida da igreja, porque o ar-condicionado estava muito frio, ou muito quente, ou porque não tinha ar-condicionado, ou porque tinha demais, ou porque o barulho do ventilador incomodou, porque o pastor era careca, não gostou da gravata, ou da falta dela, o púlpito é de uma madeira que a pessoa não gostou, faltou um pouco de mármore, ou tinha mármore demais, as luzes estavam muito claras ou muito escuras, o louvor era muito alto ou muito baixo, ou muito assim ou muito assado, as músicas não fizeram tanto sentido. E por vezes nós vimos pessoas que foram abandonando a vida da igreja, ou que talvez não abandonem a vida da igreja, mas troquem a vida da igreja e passem constantemente como coelhinhos que pulam de um lugar para o outro. Canguru que pula, né? Coelho não pula. Canguru que pula de um lado para o outro, de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, de uma teologia para outra, de uma doutrina para outra. E de relacionamento em relacionamento nós vamos vivenciando uma vida de igreja que de fato não é a vida da igreja. É claro que existem exceções à regra e talvez você não viva a sua vida inteira servindo na igreja do Tarumã. Mas a questão não é aonde nós servimos, e sim como nós servimos. Nós percebemos aqui nesse texto algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que nós vimos que, é claro que a palavra ali não é muito boa, né? Adão coabitou com a sua mulher, né? Uma palavra meio forte demais. Não é usual do nosso cotidiano. Mas acontece que eles tiveram 2 filhos. Um casal comum, uma vida comum. Quantos não são os casais que nós conhecemos, que é um homem e uma mulher, um filho, uma filha, ou 2 filhos, ou 2 filhas, né? Enfim, uma família comum. Parece até, né, aquelas famílias perfeitas como é que é o nome da marca de margarina lá? Não sei. Mas, não sei. Assim, de todas as marcas de margarina, né, que tem famílias perfeitas, tomando café, parece que nenhum problema existe, não é verdade? Não é bem a nossa realidade, a gente sabe disso. Mas essa família parece. No início do versículo parece exatamente isso. Adão e Eva tiveram, né, 2 filhos e vai tudo muito bem, obrigado. Só que não é bem assim. Porque esse contexto está fora do padrão. Qual que era o padrão? Uma vida de eternidade, onde não existia morte, no jardim, onde as coisas eram, aí sim, relativamente perfeitas.
Mas acontece que houve o pecado. O pecado entrou no mundo e, a partir do pecado, nada mais é perfeito, mesmo que se tente ser. Não importa o quanto a gente lute, não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente evolua, o quanto a gente construa, o quanto a gente pense, o quanto nós elaboremos, o quanto nós nos desenvolvamos, mas nada pode nos livrar das condições causadas pelo pecado. Só existe uma possibilidade para nós e esta possibilidade é Cristo. Somente Cristo pode nos salvar da realidade do pecado. Mas antes de chegarmos a isso, nós vemos algo muito interessante, e essa é a primeira lição dessa noite. Veja que Adão e Eva, eles ficaram muito felizes quando tiveram o primogênito, quando tiveram o primeiro filho. Tanto que há uma frase no texto que diz assim, parafraseando, né? Ficamos muito felizes porque do Senhor recebemos um menino. E por que essa frase está ali? É claro que não é por acaso, mas ela está ali justamente porque Adão e Eva achavam que através do seu primogênito, do seu primeiro filho, existiria o cumprimento da promessa de Deus quando eles foram expulsos do jardim. A promessa de Deus foi que um dia a descendência da mulher produziria um Salvador. Alguém que poderia fazer com que o relacionamento com Deus fosse restaurado, a vida no jardim fosse restaurada, a eternidade fosse restaurada e as consequências do pecado fossem dissolvidas. Essa era a promessa, a alegria que estava no coração de Adão e Eva ao receberem o primeiro filho. Bom, se Deus prometeu que nós receberíamos da descendência da mulher um filho que seria a salvação, obviamente esse filho veio. Já foi, a promessa de Deus está sendo cumprida, glória a Deus, aleluia por isso. Mas nós bem sabemos que não foi bem assim. Porque não pode partir da salvação, a salvação não pode partir de um ser humano. Mas quem de fato poderia salvar e dissolver todas as consequências do pecado seria o próprio Deus, que viria algum dia sim, encarnado e já veio, e este é Cristo. Mas infelizmente não foi Caim nem Abel. Embora a alegria de Adão e Eva fosse essa, o pensamento deles fosse esse pensamento, essa alegria, muito em breve seria frustrada. Porque de fato, irmãos, nada do que nós fazemos pode gerar algum tipo de capacidade para enfrentarmos o poder do pecado pelas nossas próprias forças, ou pelo poder das nossas mãos, ou pelo intelecto do nosso conhecimento, ou pela profundidade da nossa sabedoria. Só o Senhor pode vencer o pecado. Mas a vida continua. Caim e Abel então cresceram, e nós vimos então que depois de um tempo eles encontraram uma profissão. Muito importante encontrar uma profissão. Não é incomum nos nossos dias nós vermos famílias, jovens de uma idade relativamente avançada que ainda não encontraram a sua profissão. É claro que naquela época não tinha muito o que se podia fazer. Ou você ia cuidar da terra ou você ia cuidar de animais. Não tinha, né? Não dava para ser engenheiro, tecnólogo, né? Enfermeiro, médico, advogado. Advogado nem existe. Para que advogado? Nem precisava de advogado ainda. Não precisava de muita coisa, físicos. Não precisava. Ou você seria uma coisa ou outra. As profissões eram um pouco mais limitadas, era mais fácil de escolher, inclusive. Eu tenho para mim, e ninguém tira da minha cabeça, que a dificuldade dos jovens escolherem as suas profissões hoje é porque nós vivemos num mundo de relativismo. E por causa de nós vivermos em um mundo de relativismo, nós temos infinitas possibilidades. E na infinitude das possibilidades nós acabamos nos perdendo. O que de fato fazer? Qual caminho seguir quando existem muitos caminhos? Felizmente,
nós fomos lembrados nessa manhã na escola dominical que só existem 2 caminhos: servir ao Senhor ou não. E quando nós servimos ao Senhor, fica mais fácil escolhermos uma profissão, porque aí nós não escolhemos com base nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios sonhos e desejos, mas nós fazemos isso de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Afinal, se foi Deus que nos criou, quem melhor do que o Criador para nos orientar a respeito do caminho que devemos seguir? Mas não é essa a lição dessa noite, é só um parênteses, né? A lição dessa noite é que Caim e Abel escolheram as suas profissões. Caim lavrou então a terra e Abel foi cuidar de rebanho, virou um pastor. E aí nós percebemos então nesse texto que eles, depois de algum tempo maturando a sua profissão, foram então entregar ofertas ao Senhor. E esse ato de tentar encontrar aí uma possibilidade, né, de agradar ao Senhor era justamente porque estava no coração deles a possibilidade de que partiria deles o retorno ao jardim. Partiria deles voltar a construir um relacionamento com Deus. Mas não é bem assim que a coisa funciona, mas ainda assim eles foram e entregaram as suas ofertas. E nós percebemos então que Deus se agrada de um e se desagrada do outro, né? Deus aprova uma oferta, mas não aprova a outra. Por quê? E aí você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito disso, você mesmo já deve ter lido muito a respeito disso, e muitas pessoas falam a respeito do coração do homem. Não, veja, o coração de Abel foi mais santo do que o de Caim. As intenções de Abel foram mais puras do que as de Caim. Por um lado, até é verdade isso. Porque as intenções não eram simplesmente de agradar a Deus, pelo menos não a de Caim. Mas a intenção de Caim é que a oferta dele fosse tão agradável ao Senhor, que por causa desta oferta, por causa da sua mão, por causa daquilo que ele fez, das suas próprias forças, do seu próprio trabalho, ele iria se reconectar com Deus e tudo estaria resolvido. Quando a oferta, aquilo que nós fazemos a Deus é simplesmente para agradá-lo e não para obter algo em troca, não como um instrumento de barganha. Mas estava no coração de Caim que ele precisava agradar ao Senhor, pois quando ele agradasse ao Senhor, tudo estaria resolvido. Quando talvez Abel simplesmente entregou a sua oferta como quem não quer nada, afinal, bom, não vai partir de mim talvez, então eu simplesmente vou ofertar. Vou abrir o meu coração e fazer. Então Deus se agrada de um e se desagrada de outro. Algumas outras mensagens que você talvez já tenha ouvido falam a respeito de que Deus se agradou da oferta de Abel porque ela é oferta de um rebanho. E isso representa, no fim das contas, uma coisa que nós chamamos dentro da teologia de tipologia, ou seja, por causa de que ele sacrificou um animal, Deus se agrada porque em breve, né, o Senhor lá em Êxodo iria pedir que os homens sacrificassem os animais, né, a gente conhece isso como Páscoa, e depois essa era a maneira de pedir perdão ao Senhor por causa dos pecados do povo, sacrificando animais. Mas nós também percebemos que isso não funciona, porque o único sacrifício válido para perdoar os nossos pecados é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não são os nossos animais, não é a nossa própria força, mas sim a forma sacrificial de Cristo ter vindo até nós e dado a sua própria vida, aberto mão de toda a sua glória para que nós pudéssemos conseguir alcançar, por meio da sua graça, por meio dos seus méritos conquistados na cruz, a salvação. O perdão e o arrependimento dos nossos pecados. Somente em Cristo poderia acontecer isso. Então aqui eu nem considero esse texto, de certa forma, ele é uma tipologia para nós podemos ver isso, mas com certeza isso não estava
no coração de Abel. Mas, irmãos, aqui nós chegamos então à lição mais importante dessa noite. Aquilo que eu gostaria de trazer para os irmãos, como meditação. Algo muito interessante me chama a atenção, principalmente nos últimos versículos dessa passagem. Nós vamos perceber que acho que acabou a pilha. O fato, irmãos, de que Deus se agrada da oferta de um e se desagrada da oferta de outro, faz com que Caim fique entristecido, fique bravo, a ponto de gerar nele uma atitude hostil para com seu irmão. Irmãos, quantas vezes são as vezes que nós não passamos pela mesma situação? Quando nós, muitas vezes, nos agradamos de algumas coisas e nos desagradamos de outra, mas eu queria que você percebesse aqui o quanto isso foi mesquinho da parte de Caim. E essa é a lição dessa noite para os nossos relacionamentos. Por isso que eu nem estou trazendo pontos no sermão, porque a lição é única para nós. Quando nós baseamos os nossos relacionamentos naquilo que nós conseguimos conquistar, naquilo que nós conseguimos perceber, no nosso próprio egoísmo, nós nunca vamos conseguir vivenciar relacionamentos santos. E isso não serve simplesmente para com o outro, mas isso está ligado também no relacionamento que eu tenho para comigo mesmo. E isso está intimamente ligado para como eu tenho o meu relacionamento com Deus. Como é que de fato eu vivo o meu relacionamento com Deus, como eu penso esse relacionamento. Porque Caim pensava que o relacionamento dele com Deus estava baseado naquela oferta, naquilo que ele fazia, mas ele não entendeu que o relacionamento que nós temos com Deus está baseado naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz. Não no que eu faço. O que eu faço é meramente uma consequência do que Deus já fez, do que Deus já me revelou que Ele fez por mim e por você. Então, quando nós agradamos ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, quando nós o adoramos, quando nós o louvamos, isso é simplesmente uma consequência do nosso entendimento de quem Deus é. Não é uma barganha, não é algo que nós construímos. O próprio salmista vai nos dizer algumas vezes: que darei, pois, ao Senhor? O que nós podemos dar? O que nós podemos fazer ao Senhor que Ele já não tenha? Que Ele não possa conquistar pelo seu próprio poder? Nada nós podemos dar ao Senhor, mas aquilo que nós damos ao Senhor é consequência daquilo que Ele faz, e daquilo que Ele fez, e daquilo que Ele ainda vai fazer pela minha e pela sua vida. Essa é a lição, mas Caim estava muito preocupado que se a oferta dele não foi aceita, é porque tinha algo de errado com ele, ou porque muito tinha algo errado com o seu irmão, que fez melhor do que ele. Mas aqui não está, nós não podemos nos prender, irmãos, à qualidade. Nós simplesmente precisamos nos deter ao coração de quem fez. Abel fez certo, Caim fez errado, tanto que o próprio Deus ensina para ele, quando vai ter uma conversa com Caim, a respeito disso: se procederes bem, se fizer certo, você não vai ser aceito? A resposta é óbvia, sim. Se procederes mal, se fizeres mal, se você fizer errado, obviamente você não vai ser aceito. Ou melhor, a sua oferta não vai ser aceita. Era tão simples quanto isso. Era uma questão do jeito certo de fazer, não da qualidade do produto que foi gerado,
Ambas as ofertas eram santas e agradáveis para Deus, mas elas foram entregues do jeito errado. O problema estava no coração. E o problema dos nossos relacionamentos, queridos irmãos, não está no como nós fazemos, quando nós fazemos ou por que nós fazemos, mas está no nosso coração, em como ele se comporta diante de Deus e diante da sua palavra. Porque os nossos relacionamentos refletem, e isso vale para como eu me relaciono comigo, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes, com a sogra, com os pastores, com os presbíteros, diáconos, com os irmãos em Cristo, com os ímpios. A forma como que nós nos relacionamos está intimamente ligada como que nós nos relacionamos com Deus. De modo que um relacionamento saudável, ele nada mais é do que uma consequência do meu relacionamento com Deus. Não sei se algum dia você parou para pensar sobre isso, mas muito dos problemas que nós mesmos causamos para os nossos relacionamentos é porque nós tentamos resolvê-los ou construí-los com as nossas próprias forças, com os nossos próprios conhecimentos, com os conhecimentos da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, andragogia, da coaching, dos livros de autoajuda e das tentativas e mais tentativas de construir algo pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios caminhos. Mas se você quer ter relacionamentos saudáveis, e nós precisamos ter relacionamentos saudáveis, só existe uma forma: se relacione bem com Deus. O resto é consequência. Porque nos relacionando bem com Deus, o Senhor nos ensina a ter bons relacionamentos na sua própria palavra. A forma como que nós nos relacionamos com Deus nos dá diretrizes para como nós nos relacionamos um para com o outro, ou nós para conosco mesmo. Tudo é consequência de como nós nos relacionamos com Deus. E aí então nós percebemos que Deus conversa com Caim, e ele diz algo muito interessante. Veja, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Veja, por que Caim não dominou? Porque ele não quis. Não é o que parece? Ele não quis. Não é por isso. É porque o relacionamento de Caim com Deus era tão frágil, era tão superficial, era tão inconstante, que na verdade ele simplesmente não deu ouvidos ao que Deus disse. Não é isso? É só o que parece. Olha, Deus, você está me dizendo que eu preciso dominar o meu coração, e eu não posso fazer mal ao meu irmão, eu não posso me sentir assim. Mas eu não ligo para o que você diz. Eu não me importo, porque o pensamento de Caim era um: Deus precisa me servir. Eu fiz a minha parte, eu construí. Mas Caim não entendeu que quem faz não é ele, não sou eu e não é você, mas é Deus. Se Caim tivesse um bom relacionamento com Deus, ele teria dado ouvidos ao Senhor e não teria feito o que fez no versículo 8. Mas isso foi absolutamente, algumas mensagens, alguns teólogos dizem que Caim tramou a morte do seu. Não tramou. Nem isso ele tramou, ele simplesmente foi lá e fez, sem remorso, sem absolutamente peso nenhum na consciência. Porque esse era o relacionamento, ou melhor, era a forma como Caim se relacionava com Deus. Um relacionamento vazio, que não tem importância, que não tem valor, que não tem intimidade. E quantos não são os cristãos, irmãos, que se relacionam com Deus dessa mesma forma, dessa mesma maneira? Como se Deus fosse um objeto mágico, ou alguém que você pode recorrer somente naquelas horas mais difíceis. Mas no fim das contas, ele não é um relacionamento constante. Ele é um relacionamento que precisa me agradar, que precisa me consolar, me confortar, precisa trazer algum tipo de bênção, de benefício, senão
Eu não preciso desse relacionamento. Quantos não são os que vivem assim com Deus? Quando na verdade a única coisa que nós deveríamos nos importar quando nos relacionamos com Deus é que Deus é a nossa única salvação. É o único caminho que importa, é a única coisa que importa. É a única coisa que nós deveríamos de fato lutar, perseguir, correr atrás, investir. Mas nós vivemos, cada vez mais vai ser assim, em tempos em que Deus não passa de uma simples lenda. Não passa de um simples mantra, de uma simples filosofia de vida. Não é o centro do universo, não é o centro da nossa existência, o centro da criação, não é o que nos move, não é o ar que nós respiramos, não é absolutamente tudo para nós, é alguma coisa. Que em alguns momentos da vida nós vamos investir, nós vamos pensar, a gente vai até orar, mas essa oração não é com o objetivo de conhecer ao Senhor, mas é com o objetivo simplesmente de pedir, de obter, de conquistar. Essa era a possibilidade que estava diante de Caim. Um relacionamento com Deus frágil, superficial. Talvez um relacionamento que simplesmente nem exista, de fato. E essa é a maior problemática dos nossos relacionamentos depois do pecado. Não se relacionar com Deus. E é por isso que nós encontramos coisas na nossa vida, dentro das nossas relações humanas, que fracassam. Por que é difícil se relacionar com as pessoas do trabalho, crentes ou ímpias? Porque o nosso relacionamento com Deus é comprometido. E eu olho para essa pessoa, então, com os meus olhos, que geram problemas, que geram dificuldades. Mas eu não olho com os olhos de Cristo, que gera incentivo para a pregação do Evangelho, para a construção de uma amizade que vai tornar aquela pessoa, eventualmente, se assim a graça de Deus permitir, um discípulo. Mas eu olho como um problema, o colega de trabalho é um problema. Se o marido ou a esposa não faz aquilo que eu quero, é um problema. Se o meu relacionamento com fulano ou ciclano não atende aos meus padrões, ou aquilo que eu desejo, aquilo que eu acho que é certo, então eu tenho problemas. Se o relacionamento com a igreja, com a vida da igreja, se a liturgia não me parece boa, se as coisas não me agradam, então eu tenho problemas de relacionamento. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que esses problemas não são causados nem por mim, nem por você, mas sim pelo pecado. E a principal consequência do pecado, que muitas vezes nós não damos valor, a gente fala muito, né? O pecado, ele leva para o inferno se nós não nos arrependermos. Quem dera fosse só isso. Estava bom se fosse só isso. Dava para resolver de uma maneira até mais fácil. Mas a principal consequência do pecado é nos afastar de Deus. O problema não está no inferno, o problema está em viver longe de Deus. O inferno nem é o problema, ele só é a consequência para quem vive uma vida longe de Deus. Para quem vive um relacionamento simplório, simplista, ineficiente, distante de Deus. Um relacionamento de barganha. Mas nós somos desafiados a viver um relacionamento com Deus, construído pelo próprio Senhor, e esse relacionamento foi reconstruído por Ele. Você se lembra? O véu foi rasgado de cima a baixo, Ele reconstruiu. Isso vem dEle, é dádiva dEle, é bênção dEle, é graça derramada sobre as nossas vidas, da própria mão dEle. Foi o Senhor que reconstruiu, somente Ele podia fazê-lo. E é isso que Caim e Abel também não entenderam. A resposta vem de Deus e não dele, não de nós. Não somos nós que construímos, mas sim é o Senhor que já construiu para nós. A revelação está pronta para nós. Tudo está esclarecido diante de nós.
Basta que a gente se relacione com o Deus da palavra e não com o Deus do nosso próprio coração, o Deus da nossa própria vontade, o Deus do nosso próprio entendimento. Eu nunca vou me esquecer, irmãos, uma vez quando eu e o pastor Davi Elon, que agora está em São Paulo, estávamos em um pequeno grupo, numa outra igreja a qual eu servia antigamente, e nesse pequeno grupo nós recebemos então uma visitante, que fazia muito tempo que não vinha na igreja, uma jovem, e essa jovem, conforme nós estávamos falando sobre a eficiência da palavra, que somente a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é todas as suas eficiências para o nosso ser, para quem nós somos, para a nossa sociedade, para o mundo em que vivemos. E aí eu me lembro que essa moça, ela falou: olha, muito legal isso aí que vocês estão dizendo, mas eu não acredito nesse Deus. E a gente ficou intrigado, né? Mas como assim não acredita em Deus, né? O Deus da palavra? Não, ela falou: eu sou crente de fato, eu acredito em Deus, mas não nesse. Eu acredito no Deus que eu criei para mim, no Deus que eu construí. Porque o Deus da palavra não me parece muito bom. É um Deus muito rígido. Me ensinaram errado a respeito dele, e eu fui lá e criei o meu próprio Deus. Eu me relacionei com ele. Na verdade, ela não se relaciona com Deus nenhum, ela se relaciona com ela mesma, com seu próprio ego. Deus não faz parte da vida, ela não é salva, ela não conheceu o Senhor Jesus. E ela nem conheceu o Senhor Jesus porque nem o Senhor Jesus foi pregado para ela na cruz, na palavra, desculpa. Ela conheceu o Jesus que estava no coração de outro homem, ou de outros homens, de outros pastores. Não o Jesus da palavra, mas o Jesus que eu estou convidando você a se relacionar é com o Jesus da palavra. Mas pastor, o Jesus da palavra não é aquele que mata as pessoas no Antigo Testamento? Sim. No Novo também. Você lembra aquele casal que desviou dinheiro? Que a terra engoliu? Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus todo-poderoso. É um Deus de amor e de justiça. E aí nós pensamos que Deus é mau. Não porque Ele matou no Antigo Testamento, ou porque Ele permitiu a morte. Não é por isso que nós achamos que Deus é ruim. Nós achamos que Deus é ruim porque Ele não atende às nossas expectativas. Porque Ele não faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ele faz do jeito dele, e essa é a graça de servir ao Senhor. Porque nós servimos um Deus que de fato é todo poderoso, e que pela sua graça, graças a Deus, que Ele não nos atende do jeito que a gente quer. Porque eu tenho certeza que se Deus me atendesse do jeito que eu quero, o que prevaleceria seria o meu pecado, o meu coração, os meus falsos desejos. Mas aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, porque não vem de mim, mas vem dEle. Então, irmãos, a mensagem dessa noite, se você quer ter bons relacionamentos na sua vida, e você precisa, e eu preciso, se você quer servir bem numa igreja, sem ter problemas com seus irmãos, com seus pastores, presbíteros, e assim vai, se você quer viver numa igreja depois que essa pandemia passar, e ela já está passando, graças a Deus, quando nós retornarmos 100%, e nós estamos fazendo isso, seguindo as regras, mas estamos fazendo isso. Se você quer ter uma vida agradável de igreja, santa, perfeita, uma vida assim, às mil maravilhas, o meu convite para você é o seguinte: esqueça o que você gosta ou deixe de gostar, mas goste daquilo que Deus gosta, porque Deus gosta de mim e de você. Então, eu e você devemos gostar de mim e de você. Não como eu quero, mas como Ele. Olhe para o seu irmão como Deus olha. Olhe para você mesmo como Deus olha.
Olhe para a igreja como a palavra diz que ela é e como a palavra diz que nós devemos olhar. E aí você não vai se preocupar se o ar-condicionado está muito quente ou muito frio, porque você vai estar se preocupando se você está louvando e adorando ao Senhor de fato, em espírito e em verdade. Você não vai se preocupar com as roupas do seu irmão. Eu não me preocupo, por exemplo, com as roupas do meu irmão, né? Às vezes é bom, não é verdade? Não se preocupe com as roupas dos seus irmãos, com a aparência deles, com o jeito que eles são ou deixam de ser. Se preocupe em adorar em espírito e em verdade, junto com ele. Não se preocupe se os pastores são assim ou assados, se as decisões do conselho te agradam ou não. Se preocupe em adorar em espírito e em verdade. Não se preocupe se as mensagens são longas, são chatas, são isso ou são aquilo, mas se preocupe em adorar em espírito e em verdade. Não se preocupe com as músicas do louvor, se elas são assim assadas, se elas estão bem ou boas, se existem erros ou não, se existem falhas, se as pessoas cantam bem ou não. É claro que a gente deve perseguir excelência, né, irmãos? Não estou dizendo que a gente não vai perseguir excelência. Mas não se preocupe com essas coisas, não deixe isso dominar o seu coração. Mas se preocupe em adorar em espírito e em verdade. Você quer viver um bom relacionamento? Você quer que o seu casamento seja saudável? Que o relacionamento com os filhos, com os parentes, com os amigos crentes ou ímpios, com os irmãos em Cristo seja saudável? Seja sempre agradável, mesmo em meio aos problemas? Aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque aí tudo na sua vida vai ter esse único objetivo: adorar a Deus em espírito e em verdade. Seja lavando a louça, limpando o chão do banheiro, comendo pizza com os irmãos, tomando café da manhã, que em breve vai voltar, se Deus quiser, nos almoços da comunhão, nos almoços de família. Nada vai te importar, mesmo que você esteja conversando com aquele parente chato. Mesmo que a sogra resolva passar 2 semanas na sua casa, você não vai se importar, porque você vai estar preocupado em adorar em espírito e em verdade, 24 horas por dia. Porque quando eu me relaciono bem com o Senhor, todos os relacionamentos começam a fazer sentido, de acordo com aquilo que Deus criou os relacionamentos para serem. Para que servem os relacionamentos? Para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho, para fazer Cristo conhecido, para intercedermos uns pelos outros, para cuidarmos uns dos outros. E por fim, também em última instância, em primeira instância, para louvar e adorar o nome de quem nós servimos e amamos. Amém? Que assim o Senhor abençoe os nossos relacionamentos, a volta a 100% da nossa comunhão, sabendo que nós não devemos construir relacionamentos conforme nossa própria vontade, mas pensando que tudo na nossa vida deve servir para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a adoração. Que nós possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade em tudo quanto fazemos ou mesmo pensamos. Vamos orar? Quero te convidar para ficar de pé nessa hora. Depois que eu orar, nós vamos já encerrar o culto dessa noite. Agora nós não temos mais ceia todos os domingos, só no primeiro domingo do mês à noite e no terceiro domingo de cada mês pela manhã. Inclusive nós vamos voltar semana que vem já, domingo que vem, na escola dominical. Antes da escola dominical teremos culto, e culto com ceia. Então você é convidado já a participar do culto também conosco de manhã. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite, ó Deus, porque o Senhor de fato é digno de toda a nossa honra e de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor construiu os relacionamentos não para nos agradar, mas para agradar o Senhor. Nos perdoa, ó Deus, quando nós esquecemos disso, que todos os aspectos das nossas vidas são para a Tua honra e para a Tua glória, são para Te louvar e para Te adorar, em espírito e em verdade. Nos perdoa quando nós construímos relacionamentos simplesmente para nos agradar,
quando nós olhamos as perspectivas da nossa vida e nós entendemos que elas precisam agradar quem nós somos, porque senão nós ficamos chateados, entristecidos ou mesmo bravos. Tira, ó Deus, esse sentimento do nosso coração, para que o único sentimento que possa estar no nosso coração seja o sentimento de viver uma vida que te louve, que te adore em espírito e em verdade, como o Senhor nos convidou para viver. Nós, Deus, queremos viver relacionamentos bons, porque os relacionamentos a cada dia estão maus, estão cada vez mais difíceis, porque nos nossos relacionamentos nós preocupamos-nos em nos agradar, em nos satisfazer com o outro. Deus, livra o nosso coração desse sentimento, mas que nós possamos olhar para a vida do outro, como o Senhor olhou para nós, com misericórdia e com graça. Que os nossos olhos, ou melhor, que os olhos do nosso coração sejam removidos, sejam trocados, sejam transplantados, para que os nossos olhos possam ser os seus, para que o nosso olhar seja o seu. E aí nós possamos olhar os outros com a mesma graça e misericórdia com que o Senhor nos olha. Que nós possamos olhar a vida um do outro com o propósito de fazermos discípulos, com o propósito de servirmos um ao outro, e não de sermos servidos em primeiro lugar. E que ao servirmos um ao outro, nós possamos nos alegrar e nos regozijar a estarmos servindo ao Senhor. Porque esse é o propósito das nossas vidas, ó Deus, te servir, viver uma vida que te glorifique, em todos os aspectos, em todos os sentidos, que nós possamos nos deleitar em te servir, em servir a tua honra e a tua glória, esquecendo um pouco da nossa glória, da nossa honra, que está permeada de pecado, da pecaminosidade do nosso coração, da nossa maldade, mas que nós possamos trocar isso por uma vivência, um relacionamento que simplesmente te adore em espírito e em verdade. Não só porque é isso que o Senhor merece, mas porque fazendo isso, nós somos beneficiados pelo ensino do Senhor, que diz que se nós te servirmos, que se nós nos relacionarmos bem com o Senhor, se nós te adorarmos, se nós te conhecermos, os aspectos das nossas vidas ficam mais fáceis, porque aí então nós aprendemos de fato o que é um bom relacionamento, nós aprendemos o que é serviço, nós aprendemos que nos relacionando com o Senhor, nós vivenciamos uma vida de sacrifício, porque o Senhor abriu mão de tudo por nós. E quando nós nos relacionamos com o Senhor, é inevitável que o nosso coração vai abrir mão de tudo para servir ao próximo, como o Senhor também fez conosco. Deus, derrama de graça sobre a minha vida, derrama de graça sobre a vida dos meus irmãos, aqui e agora, aqueles que também nos assistem nesse momento ou nos assistem eventualmente em alguma outra oportunidade. Mas que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver um bom relacionamento com o Senhor, saudável, um relacionamento que foi construído pelo Senhor e não por nós, para que assim nós possamos construir bons relacionamentos uns com os outros, para que assim nós possamos reconstruir bons relacionamentos que foram perdidos, para que assim nós possamos olhar para o outro como o Senhor olha, e aí tudo nas nossas vidas terá o único aspecto de ser honroso e de glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Louvado seja o nome do Senhor pelos relacionamentos que o Senhor constrói, que o Senhor construiu, que o Senhor criou para nós vivermos. Que nós possamos, ó Deus, se ainda não temos um relacionamento com o Senhor, sermos impactados, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e entender, Deus, que só existe uma coisa que nós devemos perseguir, e isso é o Senhor, é o nosso relacionamento com o Senhor, é quem o Senhor é. Que a tua salvação encontre os nossos corações, ó Deus, abertos, para que o Senhor possa de fato nos transformar de dentro para fora.
Tem misericórdia de nós, Deus, derrama de graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos. Dai-nos uma boa semana, uma semana de vitória contra o maligno, contra o nosso pecado. Dai-nos uma semana de conquistas, Deus, de bons relacionamentos, que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, olhando diferente para a vida um do outro, e olhando diferente para nós mesmos, e olhando diferente para o Senhor. Que possamos ser transformados e impactados pela sua palavra, e assim possamos ser transformados para que a cada dia sejamos a sua imagem e a sua semelhança, para que não seja mais nós quem vivamos, mas para que seja o Senhor que viva em nós. Esse é o desejo do nosso coração. Pedimos e te louvamos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana, com a graça e a bênção do nosso Deus.